Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda em nosso canal Casal na Obra, e hoje o tema do nosso vídeo é ergonomia. Nós decidimos gravar esse tema específico para que você entenda que desenvolver projetos pensando em ergonomia é o primeiro passo para você também criar projetos funcionais. Exatamente. Na semana passada, nós publicamos um vídeo falando a respeito de funcionalidade nos projetos de design de interiores. Mas nós entendemos que a funcionalidade e a ergonomia se complementam. O primeiro item que devemos observar em projetos funcionais é com relação à ergonomia. É verdade, Esdras. O vídeo passado falava muito da negligência em relação à funcionalidade e, consequentemente, até mesmo algumas imagens apresentadas acabaram deixando de lado também a ergonomia. Ela acabou sendo prejudicada. É isso mesmo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ergonomia tanto nos projetos de edificação, nos projetos construtivos, como nos projetos de design de interiores. Então, vamos entender o que a palavra ergonomia significa. A palavra ergonomia vem do grego, onde ergon significa trabalho e nomos significa lei natural. Ou seja, são normas não legislativas, mas diretrizes. O que quer dizer isso? Que não são leis, mas são diretrizes que nós devemos seguir para proporcionar um conforto ao usuário, no caso ao nosso cliente. Num conceito mais amplo, a palavra ergonomia significa que é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre o ser humano e outros elementos do sistema, com aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos, com a finalidade de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global de um sistema. Para que você entenda de forma mais clara, a ergonomia, se aplicada no desenvolvimento de projeto de interiores, vai permitir que o usuário, seu cliente, tenha uma interação positiva com o produto que conter naquele ambiente e com o espaço num todo. Além disso, vai preservar a saúde física, a saúde psicológica e também vai permitir uma produtividade e uma qualidade de vida muito melhor para o seu cliente. Inclusive, quando se fala em ergonomia, muita gente já associa a projetos de interiores corporativos, onde numa empresa o funcionário deve sentar de uma maneira confortável, com uma mesa numa altura e formato adequados, também a cadeira, para que ele acesse lá o seu computador, teclado e mouse, de uma maneira que ele não venha a sofrer problemas de saúde no futuro, lesões por esforço repetitivo e assim por diante. Então muita gente associa a ergonomia somente a projetos corporativos, mas hoje nós vamos mostrar para vocês a ergonomia aplicada em projetos construtivos e também projetos de interiores residenciais. Antes da gente falar sobre ergonomia, a gente tem que explicar um termo chamado antropometria, que é o estudo das medidas do nosso corpo, das partes do corpo, do braço, da mão, da cabeça e assim por diante. Há muito tempo atrás, um arquiteto chamado Vitrúvio, ele começou a fazer um estudo a respeito das medidas do corpo humano e também das proporções. Mas foi o Leonardo da Vinci, mais ou menos no ano 1500, que assim se aprofundou mais nesses estudos, inclusive fazendo um desenho muito famoso chamado O Homem Vitruviano. Nesse desenho ele conseguiu representar um homem, uma figura masculina, em diversas posições aí, e ele mostra que há uma proporção entre todas as partes do corpo humano, a cabeça, o tronco, o corpo todo, o braço, a mão, enfim, em tudo há uma proporcionalidade. Então, muitas coisas que nós utilizamos e vivenciamos no dia a dia, por exemplo, o dimensionamento de ambientes, de móveis, do carro, enfim, tantas outras coisas, são sempre desenvolvidos baseados nesses estudos antropométricos. Uma data mais precisa onde a ergonomia começou a ser estudada e aplicada foi durante o período da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1939 e 1945, onde os militares começaram a apresentar problemas não só de saúde física como psicológica durante esse período de guerra e também com o uso dos equipamentos militares. Então iniciaram-se estudos desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, ou seja, profissionais de várias áreas diferentes, para que esses problemas fossem solucionados. E esses estudos foi tão importante e fundamental que em 1959 foi fundada a Associação Internacional de Ergonomia,
a IEA? Bom, a IEA é uma associação com 48 países afiliados, inclusive o Brasil. Então ela apresenta alguns padrões que podem ser aplicados num contexto universal. Mas nós sabemos que há diferenças antropométricas, por exemplo, num país como o Brasil, com as pessoas de estatura mediana, ou um outro país que tenha uma estatura muito maior, por exemplo, alemães, ingleses, ou países com estaturas muito menor, por exemplo, os japoneses. Então é necessário fazer adequações a essas normas, a essas diretrizes que a IEA nos passa. Além do tipo físico, ou seja, a parte antropométrica, é necessário também realizar estudos na parte de costumes e culturas, né? Tanto de um país para o outro, quanto também de uma região dentro do país para outra. Então, só para que você entenda essa diferença entre cultura e costumes, vamos comparar o Brasil em relação à Índia. A forma como nós costumamos nos alimentar aqui no Brasil é sentado na cadeira de frente à mesa, e os indianos é totalmente diferente. É interessante falarmos que diversas graduações têm a disciplina de ergonomia, como no design de interiores. Mas se de repente você não teve na sua faculdade e você gostaria de atuar na área da construção civil e sente a necessidade de se aprofundar nessa matéria, há a possibilidade de fazer uma pós em ergonomia e você será também um profissional ergonomista. Agora que você entendeu um pouquinho sobre a ergonomia, você deve estar se perguntando onde é que eu encontro essas normas, essas diretrizes para aplicar durante o desenvolvimento do meu projeto construtivo ou de interiores. É o que o Esdras vai te contar agora. Bom, acho que todo mundo deve se lembrar lá do primeiro semestre da faculdade, onde nós fomos apresentados à ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Lá no primeiro semestre da faculdade, a gente aprendeu então uma série de normas, de regulamentações, de padronizações para desenvolver os trabalhos, inclusive o trabalho de conclusão de curso. Então a função da ABNT é justamente essa. As normas estabelecem as diretrizes, as padronizações, não só para a elaboração de trabalhos, de faculdade, mas diversas outras aplicações na área de engenharia civil, das outras engenharias, arquitetura e design de interiores também. Então vamos falar a partir de agora das aplicações dessas normas da ABNT e todos esses estudos no nosso trabalho como engenheiro civil, arquiteto ou designer de interiores. O primeiro exemplo que nós podemos citar é o Código de Obras Municipal. Diversos artigos daquela lei foram elaborados com base nas normas da ABNT. Vamos, por exemplo, citar aqui o recuo frontal, o recuo lateral, os espaços de iluminação e ventilação naturais e assim por diante. Então, por exemplo, uma casa em bairros antigos ou cidades mais antigas que foi construída logo no limite do terreno, ou seja, a pessoa abre a porta da sala e já dá de cara com a calçada, com a rua. Então isso não proporciona um conforto ao usuário. Então as normas da ABNT propiciam esse conforto, essa melhoria na qualidade de vida, para evitar que o ruído entre com muita intensidade na casa e assim por diante. Outro aspecto muito importante que faz parte do dia a dia de quem trabalha com projetos é a questão da acessibilidade. A acessibilidade é uma exigência da lei para projetos comerciais. Então a ABNT já estabelece as normas para acessibilidade para que haja uma padronização em todos os imóveis comerciais. Nos projetos residenciais não há essa obrigatoriedade, mas caso o cliente se interesse, você pode aplicar as normas de acessibilidade também nos projetos residenciais. Realmente, a parte de acessibilidade deve ser observada durante o desenvolvimento de projetos de interiores também, principalmente comerciais. Vamos imaginar que você, profissional, vai desenvolver uma recepção de uma clínica, onde você vai desenhar um balcão de atendimento ao cliente. É necessário que você reserve um espaço para o atendimento de forma igualitária de um cadeirante. Então, na parte de projetos de interiores, não só em relação ao balcão, mas também na questão de mobília, que vai compor essa sala de espera, de repente, da recepção, quais são os espaços de circulação que você, profissional, deve estar estudando junto com a mobília que você vai estar sugerindo para o cliente, Tudo isso são estudos pautados nessas normas técnicas da ABNT. Então, tanto em projetos comerciais quanto residenciais, o profissional que trabalha com a parte de interiores deve observar o que essas normas
né, que tem os estudos antropométricos do tipo físico masculino, do tipo físico feminino e também do infantil, né? Então, através disso, eles chegam a medidas, padrões que nós chamamos, para que você desenvolva um mobiliário planejado, para que você escolha tamanhos de mobílias em relação aí à proporção do ambiente, ao quanto esse usuário precisa de espaço para circular, de repente para mexer em um armário, né, em um guarda-roupa, um closet. Tudo isso são essas normas que vão estabelecer para que você tenha um parâmetro no momento de desenvolver os seus projetos. Então, para ficar mais fácil, nós criamos uma lista onde essas normas, né, essas diretrizes ergonômicas vão te ajudar aí durante o desenvolvimento de projetos de interiores. Vamos então começar com o primeiro item. Então, preste atenção nos produtos que você vai sugerir para mobiliar o ambiente do seu cliente. Você deve prestar atenção não só em relação ao tamanho do móvel que você vai escolher, que cabe ali de repente naquele espaço, mas também quais são os espaços que você precisa deixar de circulação e até mesmo para a pessoa utilizar, mexer naquele mobiliário. Angélica, eu acho que um exemplo clássico é a sala de jantar. Vamos supor que a sala não é tão grande, mas o profissional quer colocar ali uma mesa de 8, 10 lugares, quer colocar um aparador, mas não pensa que além das dimensões da mesa, tem que considerar o espaço de circulação e o espaço também para o usuário utilizar esse aparador, né? É verdade, Esdras, o profissional de interiores ele deve estar muito atento na parte de ergonomia, né? E a ergonomia visa não só a questão de tamanho de mobiliário, mas esses espaços de circulação como a gente estava falando. Então não adianta o profissional, a pedido do cliente, colocar um jogo de jantar com 8 cadeiras, um aparador, mas a pessoa não conseguir nem afastar a cadeira, né, o assento, para ele fazer uma refeição. Na verdade, nós falamos da sala de jantar somente como um exemplo, mas isso se aplica para todos os ambientes. Por exemplo, um dormitório. Se ele foi dimensionado pensando numa cama de casal de 1,38 m, né, uma cama padrão de casal, não adianta o cliente ter desejo de colocar uma cama king, que é muito maior, se não vai ter espaço suficiente para circular, para ter um criado mudo. Então é sempre importante ficar atento na dimensão do ambiente, nos espaços de circulação, para daí sim dimensionar, independente do cliente ter pedido isso no briefing ou não. Então vamos falar do segundo item. Desenhos de mobiliário planejado, bancadas de cozinha, lavanderia e banheiro. Você deve estar observando quais medidas, através das normas ABNT, você profissional deverá seguir nos seus projetos. Então nesse item que você está falando, vamos citar aqui a bancada da cozinha, né? A bancada da cozinha já é estabelecida a sua altura, a sua profundidade pelas normas da ABNT. Né? Inclusive também o móvel que fica abaixo da cozinha, aquele espacinho para entrar o pé embaixo do móvel, o armário que tiver em cima para a pessoa que se abaixar um pouquinho para lavar a louça não bater a cabeça, enfim, todos esses itens são estabelecidos na norma da ABNT. Então, resumidamente, você vai encontrar aí dentro dessas normas quais as medidas de profundidade, de altura de uma bancada de cozinha, de banheiro, né? Sempre seguindo aqueles padrões que a gente comentou aqui no vídeo, dos tipos físicos, tanto o feminino, quanto o masculino, quanto o infantil, que aí você tem esses padrões onde você vai estar se baseando, tá bom? Além dessas informações de bancadas, você vai encontrar também, dentro dessas normas, medidas mínimas e máximas para você desenvolver o desenho técnico de bastante mobiliário que vai compor aí cada ambiente. Aqui na nossa cidade tem um estabelecimento muito bonito que atende um público classe média alta, mas que o profissional que desenvolveu o desenho técnico, né, do mobiliário para que os clientes possam se sentar e fazer as suas refeições, pecou na questão ergonômica, né, Esdras? É verdade. Os assentos que foram criados são muito baixos em relação à altura da mesa. Você não consegue comer com conforto. Nem eu, que sou mais alto, ainda mais a Angélica, que não tem a mesma altura que eu. Então fica muito desconfortável. Então o resultado disso é que aquele ambiente onde você poderia degustar o que é servido ali no cardápio de uma forma mais prazerosa, traz um desconforto tão grande, né, Esdras? Você sente tanta dor na coluna que você tem vontade de comer rápido e ir embora daquele lugar. E a ideia ali não foi um comércio, um estabelecimento pensando em fast food, né? Não é um fast food, é uma cafeteria, um local para você fazer reuniões, para você conversar, interagir com as outras pessoas, mas acaba se tornando um lugar desconfortável.
É bacana que a gente falou aí a respeito da ergonomia, né, de estabelecimentos onde a pessoa faz as suas refeições, é que num fast food a ideia é que o cliente chega, consuma e já vai logo embora para que outro, né, venha e ocupe seu lugar. Mas nesse que nós estávamos citando aqui da nossa cidade, a ideia é totalmente outra, é que você se sinta confortável, que você aprecie a sua refeição, que você se descontraia, relaxe e também consuma mais, né? Então aí houve um erro grave na questão ergonômica e que traz na verdade um desconforto onde o usuário não vê a hora de fazer sua refeição e ir embora. Então agora o terceiro item aqui da nossa lista é o tipo de iluminação que você profissional vai estar indicando para aquele ambiente. Você deve estar atento se tem pouca ou muita iluminação naquele ambiente, qual a temperatura de cor de acordo com a atividade, né, que vai ser feita ali também e a idade dos usuários daquele ambiente. Então nós vamos trazer como exemplo a residência de um casal de idosos que nós fomos contratados para fazer uma reforma e o que acontecia ali é que existia apenas um ponto central de iluminação geral, a temperatura de cor era quente e toda a parte de acabamento, a parte de forro imobiliário era em tonalidades escuras. Então durante o uso daquele ambiente esses usuários sentiam uma dificuldade para fazer leituras, né? E também ficavam muito relaxados, tinham aí uma sonolência. É necessário que você, profissional, entenda também onde é que entra a ergonomia e também essas normas técnicas no momento de você pensar na iluminação aí para o seu cliente. Então vamos para o nosso quarto item aqui da lista, tão importante quanto os outros. Então se baseia aí na ergonomia no momento de fazer a disposição de layout e objetos e organização daquele ambiente. Por exemplo, na cozinha, você deve prestar muita atenção aonde posicionar pia, geladeira e fogão e outros eletros. Então, Angélica, a respeito dessa distribuição dos móveis, né, na cozinha, há até uma regra básica de dispor a geladeira, o fogão e a pia num formato triangular, né? Dessa forma facilita bastante o uso e a interação entre esses elétrons. Você deve pensar que a ergonomia é amiga da funcionalidade, então de repente distanciar muito a cuba em relação ao fogão vai dificultar aí durante o preparo dos alimentos, né, para o seu cliente, tá bom? E nós deixamos aqui como exemplo naquele vídeo que fala sobre funcionalidade, que a gente até falou para você procurar depois, sobre o micro-ondas posicionado acima aí da geladeira, que foi o que a gente usou como exemplo naquele vídeo. Também tirou aí a parte ergonômica, né, Esdras? Com certeza. São detalhes que fazem a diferença no projeto, no resultado final do projeto do seu cliente. Eu acredito que com esse vídeo você entendeu como a ergonomia é importante para você aí desenvolver os seus projetos. Então nós citamos aqui no vídeo alguns exemplos que são importantíssimos, mas a ergonomia é muito mais do que isso. Então nós estamos deixando aqui na descrição do vídeo 2 livros que vão ajudar você a desenvolver projetos ergonômicos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir. Se você não se inscreveu no canal, não perca tempo e inscreva-se. E nós esperamos você na próxima semana.